Bom dia, vamos reiniciar então as atividades dos nossos seminários sobre comunicação, democracia e accountability, agradecendo a presença das pessoas que já estão aqui na nossa área de convivência, nesta manhã de sexta-feira, dia 7 de dezembro de 2018. Na tarde de ontem a gente iniciou nossos trabalhos com apresentações que trataram de relacionar experiências internacionais à luz especialmente dos Estados Unidos e de reflexões também feitas sobre a realidade brasileira. Hoje teremos a oportunidade de estabelecer diálogos entre Brasil, a Alemanha e especialmente México, com as participações que teremos nas duas mesas, essa primeira que começa agora e a segunda programada para as 10 horas. Então, nessa primeira, cujo título é Jornalismo e Accountability no Brasil, gostaria de chamar aqui à frente para participar dessa mesa, para a qual acho que haverá necessidade de mais uma cadeira. Assim, estou recebendo pelo ponto eletrônico essa informação. Então, na sequência, pronto, obrigado Molina aí pela gentileza de sempre. Contaremos com as participações de, e peço uma salva de palmas, por favor, Josenildo Guerra, da Universidade Federal de Sergipe. Obrigado, Josenildo. Seja sempre bem-vindo. Aí a gente aperta mais um pouco aqui, pronto. Aí fica todo mundo coberto pela mesa. Também contaremos com a participação de José Carlos Torres, representando a FENAGE, Federação Nacional de Jornalistas. Obrigado, professor Torres. Seja bem-vindo. E queria também chamar aqui à frente, ela que tem atuado na pesquisa que vai ser apresentada sobre a temática da mesa, conosco, Renata Gomes. Muito obrigado, Renata, por tudo, seja bem-vinda. Então, a ideia é que a gente conte com as apresentações dos colegas já aqui presentes e também contaremos com uma participação remota do Ricardo Pedreira, que é o representante da Associação Nacional de Jornais, que não pôde estar conosco tridimensionalmente, mas nos envia um vídeo e eu acho que a gente poderia começar com a exibição dele para depois estabelecer diálogos com os colegas que aqui estão. Pode ser assim? Então, antes de apertar o play do vídeo, queria mais uma vez agradecer ao CNPq pelo apoio às atividades das pesquisas que temos desenvolvido, especialmente essa, Jornalismo e Accountability no Brasil, e agradecer à RENOI, a Rede Nacional de Observatórios de Imprensa, pela parceria e pela participação nas ações e comparações. Vou soltar então aqui na sequência o vídeo, agradecendo mais uma vez o Ricardo pela disposição de enviar sua contribuição para o nosso debate. Bom dia a todos. Primeiro quero agradecer ao UNB, ao Fernando Paulino, por essa oportunidade de falar no seminário. Pena que eu não pude estar presente, mas enfim, gravo esse vídeo com o objetivo de dar alguma contribuição. Primeiro eu gostaria de contextualizar um pouco, falar da Associação Nacional de Jornais e, enfim, quem são os associados, qual é o universo que a gente representa. Eu sou o diretor executivo da NJ, que é uma entidade que vai fazer 40 anos ano que vem, e que reúne os principais jornais brasileiros. A gente estima que estejam na NJ, os cerca de 100 jornais que estão na NJ, representem algo como 90% da audiência da produção jornalística diária brasileira. E a gente fala hoje em dia em audiência e não mais em circulação, porque, naturalmente, os jornais hoje, já há bastante tempo, não são mais apenas o jornal no papel. O jornal é a informação jornalística de todo dia, nas plataformas digitais, sobretudo nos telefones celulares. Então, é nesse ambiente também que estão os jornais brasileiros e que estão os jornais da NJ, que, portanto, é uma entidade bastante representativa do universo de jornais brasileiros, né? Em relação ao tema que está sendo discutido no seminário, né, eu acho que a primeira coisa a destacar é a crescente importância dos jornais, ou da informação jornalística, de uma forma geral,
não apenas dos jornais, enfim, dos produtores de conteúdo jornalístico brasileiros, sejam jornais, revistas, emissoras de rádio e televisão, os sites, etc., nesse ambiente de tantas informações falsas que a gente pôde ver recentemente, tão exacerbado nas eleições, né? Então, se antes a gente lia jornal todo dia, né? Agora a gente lê jornal o dia todo, né? E essas informações são acessadas a todo momento, e eu acho que esse é o porto seguro que as pessoas têm nesse ambiente de tantas notícias falsas, sobretudo das redes sociais, né? De Facebook, de WhatsApp, etc., né? Há um esforço muito grande, já há algum tempo, da NJ e dos jornais brasileiros no sentido de cumprir da melhor forma possível o seu papel de bem informar os seus leitores, agora os seus internautas, né? A NJ tem um código de ética e de autorregulamentação. A gente defende esse princípio da autorregulamentação. São princípios gerais que a gente recomenda que os jornais sigam, e que o norte principal, vamos dizer assim, é que os jornais, cada um dentro da sua linha editorial, cada um dentro de suas características, sejam plenamente transparentes diante de suas audiências, que eles coloquem diante de suas audiências quais são as suas regras de ética, como é que eles buscam seguir isso, de modo que essa audiência possa cobrar dos jornais, e hoje em dia isso é muito fácil, né? Com a própria internet, com todos os recursos da tecnologia, a gente sabe que hoje em dia a comunicação não é mais como era há algum tempo atrás, de uma via única, mas enfim, é uma coisa que se dá permanentemente. Então há toda a possibilidade dos leitores, com base naquilo que os jornais colocam como sendo seus princípios, cobrarem dos seus jornais, dos seus produtores de conteúdo jornalístico, a melhor ética, a melhor transparência. É claro que os jornais erram, possivelmente erram todo dia, mas eles se corrigem, e esse é o valor fundamental, né? O que os jornais buscam fazer sempre é levar a melhor notícia, a melhor informação, mais bem apurada, mais bem contextualizada e editada para os seus leitores, para que eles possam ter uma visão crítica da sociedade, da realidade onde eles estão colocados, né? Então, eu acho que isso é muito importante, essa questão da transparência, da interlocução com a sua audiência, do reconhecimento do erro, da correção dos erros, enfim, da honestidade de propósitos, né? Que é o que valoriza o produtor do conteúdo jornalístico. E é o que nos diferencia, aí eu volto ao ponto que eu me referi há pouco, dessas plataformas de tecnologia, como o Facebook, sobretudo, que procuram se caracterizar como plataformas de tecnologia apenas, quando na verdade são produtores de conteúdo, são meios de comunicação, porque faturam, né? Faturam como meios de comunicação, mas não têm esses mesmos princípios, né? Então, o que cada vez mais valoriza os jornais, o que a gente busca que seja mais valorizado pelos jornais, nesse mundo das redes sociais, da informação não checada, do boato, ou às vezes da mentira disseminada propositadamente por má fé, o que diferencia é essa busca da verdade, mesmo reconhecendo que os erros acontecem, mas que eles devem ser corrigidos. Nessas eleições, a gente viu isso, nas recentes eleições, largamente, o uso das chamadas fake news, e pôde ver também como os jornais, os produtores de conteúdo jornalísticos brasileiros se esforçaram na busca
da checagem dos fatos. Diversos veículos de comunicação brasileiros, não apenas os jornais, tiveram equipes especialmente dedicadas a isso. Diferentes empresas fizeram isso especificamente com suas próprias equipes ou juntaram equipes em projetos maiores, como o Projeto Comprova. Houve diversas iniciativas do Globo, da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo teve iniciativas no sentido de dar melhor informação aos leitores, à sua audiência, informando sobre os eleitores de cada estado, ou seja, houve um esforço muito grande nesse sentido. E eu acho que, apesar de tanto que se falou do uso tão largo da mentira, das notícias falsas, né, nessa eleição, e como elas poderiam ter influenciado essas eleições, né, enfim, em todos os seus níveis, eu acho que talvez haja um certo exagero nisso. Claro que isso é um elemento a se considerar, mas é muito importante que a gente verifique o valor que as pessoas continuam a dar à boa informação jornalística, né? A gente teve, alguns dias atrás, por exemplo, divulgada uma pesquisa do Ibope, que mostra, uma pesquisa depois das eleições, que mostra que acho que mais de 66% dos internautas declararam ter mais confiança nas notícias jornalísticas, nos sites jornalísticos, né, dentro do ambiente da internet, do que em qualquer outra mídia. Apenas 6%, se não me engano, no Facebook, apenas 4% no WhatsApp, ou seja, as pessoas têm consciência de que nesse ambiente das redes sociais, dessas plataformas digitais que não têm os princípios éticos de apuração, de reconhecimento de erro, de checagem de fatos, que esse não é um ambiente confiável. Portanto, eu acho que o que a gente pode esperar dos jornais, dos produtores de conteúdos jornalísticos, de uma forma geral, daqui para frente, é que eles sigam mais fundo nesse trabalho, mesmo dentro das dificuldades que nós vivemos, né? Não é, enfim, segredo para ninguém que os jornais passam por sérias dificuldades, jornais e produtores de conteúdos jornalísticos de uma forma geral, isso tudo decorrência dessa revolução no modelo de negócios no mundo da comunicação, em que Google e Facebook tragam todos os investimentos publicitários. E posso falar aqui dos jornais, mas, enfim, especificamente, está havendo um esforço muito grande dos jornais no sentido de construir um modelo de negócio que dependa cada vez menos da publicidade, esteja cada vez mais relacionado com o pagamento do conteúdo, desse conteúdo jornalístico pelos leitores, pelos assinantes digitais, sobretudo, né? É isso que está se buscando construir, e é claro que nesse modelo o que cada vez mais vai importar, o que cada vez mais vai fazer a diferença, vai ser valorizado, é a qualidade desse conteúdo, é a credibilidade desse conteúdo. Portanto, é isso que a NJ enxerga, né? Que os jornais continuam a produzir seus conteúdos dentro dos princípios clássicos do jornalismo profissional, que é a edição, a apuração do fato de forma criteriosa, ouvindo os lados, todas as fontes possíveis, os vários lados dos fatos, checando as informações, editando com critério, sempre seguindo os princípios éticos, contextualizando e estando aberto à crítica, à autocrítica, ao reconhecimento dos erros, que é isso que vai confirmar essa credibilidade que os meios têm, que os meios jornalísticos têm, e vai dar a possibilidade de que eles continuem, mesmo nesse ambiente de tanta informação desencontrada, que eles continuem prestando o seu serviço de levar a melhor informação possível à sociedade. Acho que é essa a contribuição que eu posso dar e agradeço muito a vocês. Bom dia. Obrigado pelas contribuições que vão ser certamente consideradas nas próximas falas.
E a gente vai ouvir agora, né, o professor Torves, que não só aqui representa a FENAGE, como também traz uma ampla bagagem em discussões relacionadas a esse tema há muito tempo, né, Torves, que a gente tem estabelecido essa pauta e também não, acho que possível deixar de fazer menção que no ano que vem a gente vai celebrar os 10 anos da realização da primeira Conferência Nacional de Comunicação, na qual você teve uma atuação destacada e que também discutiu questões relacionadas à comunicação, democracia e accountability. Então, conosco agora, por favor, professor Torres. Bom dia a todos e todas. Eu sou da FENAGE e a FENAGE tem ela compreende 31 sindicatos em todo o país que reúne os jornalistas. Mas a FENAGE não é apenas uma corporação de jornalistas, porque a FENAGE se destacou na sociedade brasileira pelo seu comprometimento, não só com a questão do jornalista, mas do jornalismo. E tivemos sempre uma grande parceria com as universidades, porque achamos que é fundamental para a sobrevivência do jornalismo e dos jornalistas que haja esse relacionamento. Então, nós temos na direção da FENAGE tanto professores, como jornalistas de mercado e assessores de imprensa que compreendem a nossa categoria. E fazemos também uma interlocução com a maioria das instituições da sociedade, como a OAB, a CNBB, o Ministério Público, para irmos resolvendo as questões, principalmente aqui no Brasil, e levando a nossa contribuição também para a Federação Internacional dos Jornalistas, a FIJ, contribuindo também com as nossas mazelas e as nossas também vitórias para o jornalismo internacional. Bom, gostaria que o Ricardo estivesse aqui. Eu tenho uma discordância com a Associação Nacional dos Jornais, a FENAGE tem uma discordância, não é eu pessoalmente, mas nós entendemos que o jornalismo, os veículos, não só os jornais, mas todos os veículos tradicionais, passam por uma grande crise. E é uma crise cultural, não é uma crise, vamos dizer assim, momentânea de mercado. Quando no mundo inteiro o mercado conseguiu superar com a nova digitalização, mesmo assim, tendo um certo crescimento de leitores, nós vimos que no Brasil houve um decréscimo. Isso por quê? Porque os jornais brasileiros perderam a sua credibilidade. E perderam a sua credibilidade, que tem muito a ver com esse seminário que a gente está falando, de accountability, o jornalismo e accountability, porque vejamos uma posição histórica e que ainda permanece. A maioria dos jornais tem o seu financiamento por verbas governamentais. Isso macula a independência do jornalismo. Eu fiz uma pesquisa há 5 anos atrás, orientado pelo professor Bolanho, César Bolanho, onde a gente levantou que todos os veículos brasileiros, no mínimo, têm como fonte de renda principal 60% de verbas governamentais, a nível municipal, estadual e nacional. Então, isso tira a credibilidade dos jornais, tira a credibilidade dos veículos. A questão dos fake news estourou como uma bomba agora, aqui no Brasil no WhatsApp, nos Estados Unidos pelo Facebook, mas a gente vê fake news há muitos anos aqui no Brasil. Fake news para nós não é uma novidade. Ela acontece nos veículos tradicionais de comunicação, aconteceram a vida inteira.
porque os veículos têm interesses políticos e comerciais. E isso contribuiu para perder a credibilidade da sociedade nos veículos. Porque os veículos, primeiramente, não evidenciam a sua linha editorial, como nos principais países do mundo. Os jornais dizem a sua linha editorial. Aqui no Brasil, ninguém fala da sua linha editorial, não se manifesta, não diz de que lado está, mas dirige as informações, as notícias, de acordo com o seu interesse, ou econômico ou político. Então, isso tirou a credibilidade dos veículos no Brasil. Vai precisar muito esforço, muito trabalho para recuperar essa credibilidade. Então, nós somos parceiros e fazemos um grande esforço de que no Brasil não é a tradução literal, mas que os veículos, para início de conversa, comecem a prestar contas dos seus atos à sociedade, para retomar a credibilidade, ter transparência. Isso é fundamental, porque só assim a imprensa brasileira vai recuperar a credibilidade. O professor ontem estava colocando que um dos pontos principais seria a questão educacional. Aqui no Brasil, a FENAGE, os jornalistas e a academia fizeram um grande esforço de procurar educar a sociedade para fazer uma leitura crítica da mídia. Infelizmente, não conseguimos. Não conseguimos. E agora já estamos num outro estágio, como o professor Murilo Ramos acabou de falar ontem, que precisamos dar uma educação para as pessoas como se comportarem, como lerem, como produzirem conteúdos para as mídias sociais. É um desafio maior ainda, porque o outro que era menor nós não conseguimos vencer. A sociedade brasileira não consegue fazer uma leitura crítica da mídia. É ainda mais agora que nós temos no país onde a educação básica está sendo ameaçada. As universidades estão sendo ameaçadas pelo novo governo. Piora muito mais a situação. Então, os desafios serão maiores e os nossos esforços terão que ser maiores para superar toda essa situação no país. O jornalismo, então, vive um momento crítico porque os veículos vivem essa situação financeira e de credibilidade, e nós temos inúmeras demissões de jornalistas nesse país. Nesse ano, então, foi incrível. Os jornalistas que não concordavam com a linha editorial dos seus jornais, que não era dito, mas subliminarmente era colocado o viés político, houve centenas de demissões. Sem contar a precarização que os jornalistas já vivem dentro das redações, em função da precarização do trabalho. Quer dizer, agora mesmo, de manhã, estava lendo uma notícia que o UOL resolveu fazer uma festa de final de ano para os jornalistas, para os seus funcionários. Mas tirou fora os PJs, porque não são funcionários de carteira assinada. E a maioria é PJ. E os profissionais se revoltaram de não querem fazer a festa do final de ano, porque a maioria dos jornalistas do UOL foram excluídos da festa do final de ano por economia. Quer dizer, é um absurdo, mas é real. É o Brasil que nós estamos vivendo hoje.
Então, e assim, para início de conversa, era isso, e sobre o esforço da FENAGE, da academia, e temos que tentar superar todos esses problemas que temos, mas se preocupar que a sobrevivência do jornalismo e da credibilidade dos veículos e dos próprios jornalistas para não embarcarem nesse caos total, é de prestar contas, é de transparência para a sociedade, a única forma de sobrevivência dos profissionais, dos veículos e das mídias sociais também, de não serem apenas um depósito que não é conteúdo, mas é ódio, é de não aceitação do que o outro pensa. Então, toda essa situação que a gente vive no Brasil, é um momento crítico. Acho que vamos superar, temos que fazer esforços para superar, para o nosso bem, dos profissionais, dos veículos e da sociedade em geral, ter mais harmonia aí para tocar o barco independente do que vem pela frente. Obrigado. Obrigado pela apresentação, Tolos, e também gostaria de expressar aqui publicamente o nosso agradecimento à FENAGE pelo apoio à pesquisa Jornalismo e Accountability no Brasil, que foi muito necessário para alcançar o número de jornalistas da amostra, que daqui a pouquinho, né, Renata e eu faremos menção. Então, na sequência, temos a oportunidade de ouvir o professor Josinildo Guerra, que, além de fazer uso do microfone, também vai usar o projetor para apresentar o sistema que tem sido desenvolvido por ele e por colegas da Renoi. Obrigado mais uma vez pela presença, professor. Bom dia a todos. Eu queria agradecer esse espírito aí empreendedor e articulador do Paulino por nos proporcionar mais uma vez esse encontro, né, reunindo, entre outros colegas, os colegas da Renoi, que estão empenhados no projeto de jornalismo e accountability no Brasil, pela oportunidade também de encontrar pessoalmente o professor Clifford, entre outros colegas que aqui estão. O que eu vou apresentar aqui é um trabalho que a gente tem feito no sentido de desenvolver metodologias de avaliação de qualidade jornalística, né? Eu vou apresentar alguns elementos básicos que estruturam o trabalho que a gente vem desenvolvendo em parceria com colegas da Renoi, e vou tentar apresentar, espero que o tempo dê conta, vou tentar fazer uma apresentação um pouco mais rápida, dos resultados que a gente chegou preliminarmente, em termos do diagnóstico que a gente tem nesse momento acerca de 2 universos que a gente pesquisou para produzir essa avaliação. Então, o que a gente tem chamado aqui de ranking que avalia de qualidade jornalística. É uma avaliação que define indicadores de avaliação de qualidade editorial e que procura, a partir daí, obter um registro do nível de desempenho dos jornais a partir, no caso específico aqui, da adoção de instrumentos de accountability e gestão editorial, voltados para a qualidade do seu conteúdo. Bem, essa pesquisa lá na Universidade Federal de Sergipe, nós conduzimos a partir de um programa que a gente chama de Qualijor, que é um programa de pesquisa em qualidade, inovação e tecnologia aplicada ao jornalismo, que reúne minha equipe de iniciação científica, de alunos de graduação e de mestrandos que trabalham no desenvolvimento dessas pesquisas. E qualidade, inovação e tecnologia, porque o eixo que nos coloca diretamente vinculado aqui é que a gente procura desenvolver metodologias de avaliação de qualidade e a gente procura pensar como implementar essas metodologias através de softwares que nos ajudem a sua implementação e a disponibilização de seus resultados. E com isso, a gente visa também gerar inovação, tanto nos instrumentos de avaliação, quanto, a partir do diagnóstico, pensar soluções que possam efetivamente elevar a qualidade do jornalismo praticado. Então, esse é o contexto que a gente tem trabalhado no Qualijor. E a discussão sobre qualidade no jornalismo, ela é sempre trazida para o debate, como, por exemplo, o representante da NJ que trouxe, né? Credibilidade, qualidade, e é sempre reivindicada. Nossos jornais são jornais de qualidade, e essa qualidade que vai nos salvar
em relação a esse cenário de fake news, que todo mundo acha que pode produzir conteúdo de qualidade. O problema nesse discurso e nessa tese é de que essa qualidade ela é reivindicada, mas ela não é aferida e não é verificada. Com base em que essa qualidade é defendida? Quais são os parâmetros, quais são os critérios e quais são os resultados do processo de avaliação de qualidade realizados que demonstram efetivamente essa qualidade reivindicada? Esse é o ponto. E muitas vezes também nós que estamos do lado de cá, fazendo a crítica, também adotamos parâmetros e referências que não são as mais precisas. De modo que nós temos um cenário em que tanto quem reivindica a qualidade quanto quem critica a qualidade de jornais, às vezes trabalha em cima de parâmetros meio fugidios, meio imprecisos, né? E é dessa situação que a gente procura fugir com esse trabalho que a gente tem tentado fazer a partir da definição, né, de critérios mais claros de qualidade, metodologias que possam aplicar esses critérios e gerar os resultados que a gente pretende. Um aspecto que eu gosto de ilustrar nessa situação, em termos de demonstração de qualidade, de verificação de qualidade, é, por exemplo, o tratamento diferenciado que jornais dão a 2 dos seus clientes. Um jornal tem tradicionalmente 2 clientes: a audiência, que compra o conteúdo jornalístico, e os anunciantes, que compram o espaço para ter acesso a essa audiência. Então, é um exemplo banal, mas é um exemplo que eu acho que exemplifica o que eu estou querendo dizer. Um jornal coloca como manchete, vamos supor, nós alcançamos 10 milhões de acessos dia no nosso portal. Eu pergunto, o anunciante, o mercado publicitário, vai acreditar nessa notícia e vai despejar verba publicitária nesse jornal? Não. O mercado publicitário vai querer o quê? IVC. Cadê o dado do IVC? Então, para o mercado publicitário, esse segundo cliente, os jornais não têm credibilidade alguma. Quem tem credibilidade é o IVC. Agora, nós, a audiência, vamos acreditar nessa notícia que está aí colocada, eventualmente, né? Mas qual é o dado de verificação que os jornais nos demonstram que ele efetivamente produz a qualidade que tem? Nós somos plurais. Qual é o dado que demonstra que esse jornal é plural efetivamente? Nós produzimos conteúdo correto, nós não erramos muito pouco. Quais são os índices de erro que esse jornal tem? Nós produzimos conteúdo relevante. Qual é a demonstração de que esse conteúdo é efetivamente relevante? Os jornais não conseguem nos demonstrar esse tipo de afirmação que eles fazem acerca do seu conteúdo de qualidade. E é em torno disso que a gente tenta pensar como aferir esses elementos para tentar produzir avaliações que nos deem alguns resultados nessa direção. Aí vem aquela pergunta, mas é muito difícil avaliar um jornal. É difícil, certamente, mas não é impossível, né? Tanto que nós avaliamos conteúdo produzido em nossas salas de aula, avaliamos jornal laboratório, avaliamos matéria produzida. Se nós avaliamos isso, por que nós não podemos avaliar um jornal? Os jornais nos avaliam. Tem o Guia Abril de curso de graduação, tem o ranking Folha de universidade, eles produzem avaliações sobre nós. E nós não conseguimos produzir avaliações sobre eles, né? Então, é um pouco esse cenário todo que nos motiva a trabalhar na direção que estamos trabalhando. Vou passar um pouco aqui. A noção de qualidade que a gente trabalha é uma noção que vem da norma ISO 9000 de qualidade, que é um documento genérico que atende a qualquer setor, né, e define qualidade como um conjunto de características inerentes que satisfazem requisitos, onde requisito é justamente necessidade e expectativa, que é expressa geralmente de forma implícita ou obrigatória. Ou seja, define-se um conjunto de características e verifica-se até que ponto esse objeto, esse produto atende aquelas características ali apresentadas. E para a definição desses requisitos, desses indicadores, há obviamente processos de definição de quais são esses requisitos. Quanto mais representativos forem os requisitos, mais solidamente eles vão conseguir expressar, né, parâmetros de qualidade demandados, né, pelos vários agentes. Então nós temos um conjunto de atores, né, que são partes interessadas, stakeholders, como a audiência, anunciantes, os próprios membros das organizações, o setor midiático, a instituição jornalística, como as categorias profissional,
Todos esses agentes, em alguma medida, podem ou não interagir, ou deveriam interagir, no sentido de definir com clareza quais são os indicadores, que, em alguma medida, as organizações jornalísticas, né, processariam para definir quais são os seus requisitos de produção, em 3 níveis aí eu vou colocar: gestão editorial, quais são os parâmetros de orientação editorial que rege essa atividade, processos de produção, como esses processos de produção são organizados para gerar produtos de qualidade, e produtos de qualidade efetivamente, aquilo que nos é entregue e que pode ser submetido a algum tipo de avaliação. Então, quando falo de avaliação de qualidade, nós pensamos na necessidade de gerar requisitos que podem ser articulados e provenientes dessas várias partes, e esses requisitos vão definir 3 dimensões do trabalho organizacional: a gestão, os processos e o produto, pacote, aquilo que é gerado. Os resultados que eu vou apresentar aqui giram em torno da gestão editorial. Gestão editorial significa aqui um conjunto de programa, de intenção, de planejamento em relação ao que deve ser feito naquela organização. É uma carta de intenções ou são credenciais que qualificam essa organização a produzir um jornalismo de qualidade. Quando eu falo de gestão editorial, eu faço uma comparação com análise de crédito. Se nós queremos pegar algum tipo de financiamento, nós vamos ter avaliado nossa renda, nossa moradia, nosso grau de endividamento, né? Então o banco vai avaliar, com base na minha renda, no meu endereço fixo, na minha capacidade de endividamento, eu vou te conceder um empréstimo, vou confiar que você vai pagar isso. Ótimo, eu recebo o empréstimo. Pode ser que eu não venha conseguir pagar, que eu fique desempregado, que eu me endivide além do que eu queria. Então, a análise de crédito é uma análise de risco, assim como a avaliação nesse nível é uma análise de risco. Nós vamos avaliar a organização com base nas credenciais que ela tem para poder verificar qual é o risco jornalístico, em alguma medida, que ela nos oferece a partir dos elementos, das credenciais que ela tem para praticar um jornalismo que a gente espera de qualidade ou não. Bem, para se pensar qualidade, em tese se pensaria num sistema interno de gestão que cada empresa poderia ter ou deveria ter, que seria estruturado em 6 etapas: definir políticas e objetivos de qualidade, quais são os instrumentos que levariam a alcançar esses objetivos, ter os instrumentos de avaliação para poder verificar em que medida alcança os objetivos, produzir resultados, avaliar em que nível esses resultados demonstram que elas têm sido efetivas na produção de jornalismo de qualidade e, a partir do diagnóstico, necessariamente promover melhorias e inovação com vista a melhorar a produção jornalística. Isso é um dado fundamental. Quando se fala de qualidade, tem que se ter avaliação, tem que se ter resultado, e esse resultado tem que levar a melhoria e inovação. O ciclo completo é essa volta toda aí, de modo a se gerar uma melhoria contínua naquele trabalho que é produzido. Bem, eu vou pular essa parte para poder avançar. Deixa eu só ver aqui. Nós, para realizar essa avaliação, utilizamos o sistema que avalia, que é o sistema que nós desenvolvemos lá numa pesquisa financiada pelo CNPq, que é esse sisteminha aqui. Vou apresentar brevemente. Nós temos as produções, a gente cadastra as produções por tipo de pesquisa, e cada jornal ele tem aqui tem definido, tem construído um formulário. Esse formulário ele pode ser adaptado para cada pesquisa, cada grupo de pesquisa pode entrar no sistema, configurar seu formulário, produzir sua avaliação de qualidade, né? E funciona mais ou menos assim. Quando a gente cria o formulário e produz a avaliação, né, nós temos uma tela em que nós atribuímos uma pontuação na parte dos subindicadores, documentamos a avaliação. Projeto editorial, por exemplo, nós temos aqui 4 subindicadores nessa pesquisa: a existência, e aí nós atribuímos a nota e justificamos a nota aqui. E nesse campo a gente descreve o item, como ele é colocado, apresenta uma justificativa, de modo a documentar a avaliação.
E a partir dessa análise aqui, de cada jornal, em que se faz... A tela não está boa porque a configuração não é essa ideal para poder mostrar a ferramenta. Mas nós avaliamos, documentamos a avaliação, né, com links, com fotos, e depois de cada jornal ser avaliado nesse conjunto de elementos, nós vamos ter um relatório de resultados, que vai apresentar os indicadores com suas notas respectivas, com suas notas... Ele não está vindo aqui. Aqui tem um... Não está vindo aqui, deixa eu... eu ia tentar fazer um Ctrl menos aqui para poder... Deixa eu mostrar aqui. Então, tem por veículo, tem a nota, tem que é convertido em um conceito, tem um ranking, por indicador é qual a posição. Ele gera um conjunto de resultados sobre o sistema, que infelizmente por um problema de configuração não estou mostrando direito, mas se houver interesse depois, alguém, eu posso sentar e mostrar. É o meu brinquedo, gosto muito disso e tenho o maior prazer em mostrar. Obrigado, Paulo. Então, para o jornal e tal. Qual é a ideia de um sistema como esse? De que, assim como nós cobramos transparência, nós temos de dar transparência. Então, a ideia é que nossa avaliação, em algum momento, possa ser pública, disponível para qualquer pessoa, entrar, verificar a avaliação, os jornais. Inclusive, eu fiz a pesquisa e gerei esses dados, mas o santuário quer usar os meus dados para a sua pesquisa. Ele pode entrar no formulário, ver, monitora os dados e escolhe os dados que ele quer fazer o trabalho dele, uma base de dados de avaliação. E permite que cada grupo de pesquisa crie o seu formulário, produza a sua avaliação e alimente a plataforma com dados, de modo que a gente teria uma grande plataforma com várias avaliações de qualidade, com indicadores diferentes. Isso nos permitiria discutir os indicadores, discutir os resultados e trabalhar para aperfeiçoar as próprias metodologias de avaliação de qualidade. Enfim, a pesquisa visa isso, e um dos objetivos da pesquisa, além de avaliar a qualidade, é justamente desenvolver a ferramenta. Dito isto, eu vou passar para os resultados. Essa ferramenta, ela tem uma escala padrão, que varia na pontuação de 0 a 100, e escalas de pontuação, que tem a faixa A, a faixa B, a faixa C, a faixa D. A faixa X é quando ela está acima de nossas expectativas. É tão bom que a gente não previu que pudesse haver algo tão bom assim. A gente quer medir inovação editorial nesse item. Faixa A, ela tem instrumentos consolidados de gestão editorial e accountability. Faixa B, instrumentos estão em fase de consolidação. Faixa C, estão em estágio inicial, engatinhando, ali, começando. E faixa D, não tem nada suficientemente amadurecido que possa configurar a existência desse item. Essa é a nossa escala de avaliação do sistema, que é trabalhada. E aí, agora eu vou apresentar brevemente os resultados de duas pesquisas que a gente fez. Uma, Brasil-Portugal, que foi uma pesquisa que eu fiz no pós-doc, recente, os dados são de abril, e outra eu vou apresentar os resultados preliminares que a gente tem na pesquisa de jornalismo e accountability no Brasil, que nós fizemos com a Hanoi, com 24 jornais brasileiros. Então, aqui na Brasil-Portugal, nós analisamos aqui 6 veículos do Brasil, 6 veículos de Portugal. E são esses veículos que estão aí apresentados. Os indicadores foram esses aqui. Marquei em amarelo os indicadores porque eles são organizados em requisitos e categorias que não vêm a caso. Mas são esses outros indicadores: projeto editorial, código de ética, identificação de proprietários, gestores editoriais e profissionais, identificação de situações que envolvam conflitos de interesse, correção de erro e garantia do contraditório e atualização do conteúdo, canais regulares para promover a interação com a audiência e a sociedade, canais regulares de relacionamento com a audiência, como os ombudsman e ouvidorias, práticas e iniciativas iniciadas em literacia midiática, a educação para a mídia, que os jornais poderiam incorporar para poder qualificar a sua audiência. Bem, e cada indicador foi avaliado nessa pesquisa com base em 4 subindicadores: existência, se o item existe; efetividade, se ele gera resultados, se a empresa consegue demonstrar que aquele item é efetivo, gera resultados em termos de melhoria de qualidade; conteúdo, se ele tem uma série de características que a gente quis que ele tivesse; e acesso, se ele está de fácil acesso para o usuário público. Aí o resultado, que é a parte... Bem, da avaliação que a gente fez, escala absoluta é a seguinte:
é a nota padrão que a gente define. Para ser nota tal, tem que alcançar isso. E escala proporcional é o quê? O melhor desempenho que a gente alcançou, a gente transforma em 100 e passa a ser a escala de desempenho. Então, na escala proporcional, é o padrão existente no mercado. Então, aqui nós temos dois elementos de comparação. Um padrão de mercado, que é o que o mercado já tem, e um padrão de resultados que a gente define em termos do que a gente gostaria que os instrumentos tivessem. E aí nós temos, então, na faixa B da escala absoluta, que é a escala mais rigorosa, Repórter Brasil, da EBC, e a Folha de São Paulo, que tem os melhores instrumentos, estão nessa faixa B-, aí, que estão em processo de consolidação de seus instrumentos. Na faixa C, que é aquela faixa inicial de adoção de alguns instrumentos, nós temos a maior parte dos jornais. E na faixa D, aquele jornal que não tem nenhum instrumento minimamente consolidado que justifica, né, algum tipo de compromisso com gestão editorial de qualidade ou accountability, que foi o Jornal das 8, que é um jornal português. Vou passar. E aqui tivemos um ranking, geramos um ranking também. Cada jornal, a sua pontuação específica e sua faixa de desempenho. Então, o Repórter Brasil teve 46 pontos, a Folha de São Paulo 44, o Telejornal 38 e por aí vai. Esse gráfico aqui, ele mostra o resultado por subindicador. Então, o que nós temos aqui? O melhor possível, que é as melhores práticas. Se todos os jornais pegassem as melhores práticas uns dos outros, a nota seria na faixa da casa dos 80. Se um jornal pegasse a melhor prática do outro, chegaria a esse conceito. A média do setor, o melhor possível, é esse vermelhinho aqui tracejado. Mas o que eu quero dizer que é o mais significativo? Essa faixa laranja é de existência. O item existe. Então, nós tivemos, vocês podem perceber, que a mais alta nota é no item de existência. Isso significa que todos os jornais, em alguma medida, têm alguma coisa, a maior parte deles. Ainda que fica na casa dos 60, por aí vai. Mas a segunda melhor desempenho é a faixa do acesso, a listrinha azul. Significa que eles têm, mas a disponibilização desse resultado é mais difícil. Eles têm, mas nem sempre eles apresentam o resultado. A faixa amarela é o conteúdo, ou seja, eles têm os instrumentos, mas os instrumentos não têm as características que nós entendemos seriam características importantes que eles tivessem. E a faixa cinza é a faixa de desempenho. Eles não conseguem demonstrar efetividade. Eles não conseguem demonstrar que eles geram as melhorias de resultado que efetivamente poderiam gerar. E aqui uma comparação Brasil-Portugal. O cinza é o Brasil e o amarelo é Portugal. Então, o Brasil tem alguns desempenhos melhores, mas depois cai. E Portugal, tirando o Jornal das 8, tem um desempenho mais similar, mais igualitário em termos de desempenho. Esse aqui, para já caminhar e encerrar, é o resultado da avaliação preliminar que a gente tem dos 24 jornais brasileiros na pesquisa sobre a accountability e jornalismo no Brasil que a gente tem feito em parceria. Então, nós temos aqui, nessa pesquisa, são outros indicadores, subindicadores. Tanto subindicadores e indicadores são ligeiramente diferentes. Então, as duas não são necessariamente comparáveis entre si, para além da faixa conceitual. Então, nós temos a Folha de São Paulo, que alcançou o melhor desempenho, depois o Globo, também nessa faixa B, B- aí, depois a maior parte dos jornais, a maior parte não, a segunda maior parte na faixa C, que tem um conjunto de jornais com um nível inicial de adoção de boas práticas de gestão editorial, e praticamente a maior parte na faixa D, que praticamente não tem nenhum tipo de iniciativa consolidada em termos de gestão editorial ou prática de accountability. Esse é um pouco o nosso diagnóstico produzido aqui. Na faixa proporcional, os melhores resultados passam a ser os parâmetros. E aí eles sobem um pouco mais. E aqui a avaliação por desempenho, que mostra a desigualdade. Se pegar projeto editorial, o melhor possível pode ser 86. Ou seja, se pegar as melhores experiências, alcança-se a média de 86 pontos. Mas a média do setor é 16. Ou seja,
Nós temos algumas coisas bem desenvolvidas, mas que não são amplamente disseminadas. A maior parte praticamente ignora esses elementos. É essa a diferença que dá entre o melhor possível e a média do setor. E se percebe que a média do setor é significativamente mais baixa do que o melhor possível. Então, se aqui os jornais fizessem um pacto, vamos incorporar todas as melhores práticas constatadas e já existentes, a nota subiria na tendência do melhor possível. Teríamos um outro cenário de produção jornalística. E aqui, a média por subindicador. Existência, o melhor possível, alcança 80, ou seja, sempre tem alguma coisa nesse nível. A média 26, geral. O que é interessante colocar aqui é que nessa avaliação desses 3 subindicadores, conteúdo é o mais exigente e normalmente é a melhor nota. Ou seja, eles têm o item, mas o item não tem as características que nós gostaríamos que eles tivessem. Então, eles são sempre abaixo do que eles poderiam ser. É esse um pouco o objetivo desse tipo de avaliação. Bem, então, brevemente destaques. Há um conjunto de resultados positivos, né, que podem inspirar outras produções a melhorar seu desempenho, né. Fragilidades, né. A principal que eu vou destacar é a B, são ações desarticuladas. Você tem ações esporádicas dentro de um mesmo jornal, mas elas não são articuladas, elas não formam um sistema, e por isso elas perdem efetividade, elas perdem capacidade de gerar resultados melhores, né. E recomendação, tem algumas recomendações aí no sentido de gerar um sistema interno de accountability ou de gestão de qualidade, que pudesse articular esses vários instrumentos e provocar sinergia entre eles, né. Estruturar processos de avaliação, de modo a demonstrar a efetividade dos instrumentos, que é identificar o item, produzir a avaliação e mostrar o resultado disso em termos de efetividade na melhoria do desempenho geral. Eu estou correndo porque eu acho que já me estendi excessivamente. Obrigado e fico à disposição aí no debate, na conversa, no café. Tá certo? Obrigado, Josenildo, pela apresentação, desenvolvimento do sistema e também por essa tentativa sempre de trabalhar numa perspectiva absoluta e proporcional, né? Eu acho que isso serve de parâmetro para as pesquisas associadas à nossa discussão. Agora a gente vai apresentar uma outra parte da pesquisa, Jornalismo e Accountability no Brasil, a partir da percepção dos jornalistas em questões ligadas a essa temática. Então, na sequência, a gente vai ouvir a Renata Gomes iniciar essa apresentação e eu gostaria também de, antes de passar a palavra para a Renata, fazer uma saudação à professora Luciana de Oliveira Miranda, que está aqui também acompanhando esse seminário, que veio lá do UNB Planaltina para participar conosco nessa manhã. Então, por favor, Renata. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de saudar os membros da mesa, todos que estão aqui. É uma honra muito grande estar aqui, porque eu sou aluna da graduação. Essa é a minha primeira experiência com iniciação científica, primeira experiência científica. Então, é um prazer muito grande poder estar aqui apresentando os primeiros resultados de 4 meses de trabalho duro com o professor Paulino. Então, para começar... Pode passar, professor. A gente começa, né, nesse contexto do accountability no Brasil. A questão, no contexto, como a gente já viu ontem aqui no seminário, o contexto do jornalismo brasileiro tem muito essa questão de uma busca por exclusividade, né? A busca pelo furo é uma coisa muito importante, muito presente no cotidiano, no dia a dia dos jornalistas. E, como já foi mencionado, a questão da falta de confiança na mídia mesmo, principalmente nesse momento pós-Trump, pós-Bolsonaro, fake news. E a gente traz, então, a accountability na mídia como uma maneira de se reforçar a transparência e, então, talvez retomar a credibilidade. Tem-se também o problema da falta do conhecimento, né, do que vem a ser o accountability, e isso foi uma questão muito presente, que eu já adianto quando a gente foi aplicar o questionário. A gente, inclusive, recebeu, tirei esse print, a gente recebeu esse comentário, e a pessoa escreveu assim: antes de perguntar sobre accountability, sugiro explicar o que vem a ser isto. Perguntando a respeito, a maioria dos coleguinhas, coisa de 90%, não soube dizer o que é isto. Como profissionais, não devemos esquecer que nem todo mundo sabe de tudo o tempo todo. E de que, novidade, o idioma usado no Brasil não é o inglês. Daí o uso de palavras estrangeiras dificultar o entendimento do que se dizer ou alcançar.
Por fim, a pesquisa é longa pra caramba, enfadou. Já veio com uma pontadinha no final. Mas acontece. A metodologia a gente usou muito baseado no Media Act, que é o Media Accountability and Transparency in Europe, o survey que foi aplicado em 14 países da Europa e no norte da África, com uma amostra de 1.762 jornalistas. Quando a gente foi replicar aqui no Brasil, nós conseguimos uma amostra de 92 jornalistas em 22 estados no Distrito Federal. Isso é uma questão interessante porque, como o professor mencionou bem no início, a gente teve um apoio muito, muito legal da FENAGE. E sem esse apoio a gente provavelmente não teria conseguido alcançar o nosso objetivo, que era inicialmente 70 jornalistas. A gente começou o processo do questionário online enviando para os jornalistas escolhidos. A gente separou uma amostra baseado, nosso foco sempre foi nos jornalistas online, nos veículos online impresso, e a gente separou essa amostra baseado na audiência. Então, por exemplo, 8 do Metrópolis, 8 do Poder 360, 8 do G1, 8 do R7, depois 4 da Folha de São Paulo, 4 do Globo, e a gente começou... A gente foi, assim, os jornalistas que a gente conhecia, mandavam um e-mail, oi, tudo bem? Me ajuda aí, responde essa pesquisa, e a gente foi indo por um. Aí, o professor teve uma excelente ideia de pegar e mandar para a lista tanto da Abrage quanto da FENAGE. E aí, depois que a gente mandou, principalmente para a lista da FENAGE, explodiu. A gente que tinha só 15 respostas do questionário, alcançamos 50 de um dia para o outro, e depois 90, e foi muito bom. Foi extremamente gratificante, eu estava muito triste. O questionário, no total, ele é composto com 9 blocos, um total de 124 perguntas. É um questionário muito extenso. Mas era necessário. A gente precisava fazer todas as perguntas de uma vez só. E é isso. Só parte 64. Sim. E aí, dentro dessa amostra dos 92 jornalistas, temos 64 que são repórteres, e nesses dos repórteres a gente incluiu os que são PJ, CLT, tempo integral, meio período e freelancers, e 28 que não são. Que, nesse caso, entra assessoria de imprensa, professores universitários, que têm o trabalho com o jornalismo, mas que não atuam ativamente como repórteres. E, então, a nossa amostra, nós conseguimos... o espaço em vermelho no primeiro são 26 a 35 anos, então 33,3% de jornalistas. O em amarelo são os jornalistas de 36 a 45 anos, em verde de 46 a 55 anos e em roxo de 56 a 65 anos. Questão de sexo, divisão de gênero, né? 53,1% masculino, 45,8% feminino. Vínculo empregatício, 47,9% trabalhando em tempo integral, 21,9% freelancer, 12,5% meio período. E essa questão tem várias subdivisões porque a gente era uma questão mais ou menos em aberto, então qualquer um que não se identificasse com nenhuma das três colocava, então a gente tem 1 zilhão de subdivisões ali dentro. Uma das perguntas na parte demográfica foi se o jornalista teve aula de ética na sua formação de jornalista, e grande maioria, né, 92,7% responderam que sim. Aí a partezinha vermelha são os que não, e o amarelinho são os que não se reclamam. Aí, quando a gente perguntou se era membro de um sindicato, 47,9% disse que sim, 32,3% disse que não, e 19,8% disse que já foi, mas que não é mais. E no estado onde trabalha, quando a gente... O projeto inicial era focar no eixo Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, mas, principalmente depois da ajuda da FENAGE, a gente conseguiu expandir, e aí alcançamos os 22 estados do Distrito Federal. E aí o Distrito Federal foi o maior, né, uma presença, 30,2%, São Paulo 14,6%, Minas Gerais 11,5%. Então, complementando os dados, né, vou apresentar aqui alguns dos resultados alcançados, recordando aos colegas que a gente não criou esse questionário com mais de 100 questões por estímulo ao sofrimento, né, das pessoas que responderam, porque a gente seguiu uma metodologia internacional
e da qual até a gente tem articulado um estudo global que deve ser colocado em prática nos próximos meses, e por isso a gente levou em conta estes tópicos, e a gente não vai apresentar também as 100 resultados principais aqui. A gente selecionou alguns que a gente considera mais representativos, né, dos resultados da pesquisa, e também alguns mais específicos da realidade brasileira, diante de tudo que tem sido discutido aqui desde ontem, né? Então, primeiro tópico se associa, como acho que vocês já perceberam, a questões salariais e de treinamento. Só acho que vale a pena dizer aqui que os 5 significa concordo totalmente, né, com a cabeça aqui da pergunta, e o 1 discordo totalmente, né? Então, isso aqui se dá em ordem de concordância com as sentenças que vão ser apresentadas. Então, a primeira delas, acho que dá para perceber uma insatisfação salarial, né, o que de alguma maneira dialoga com o que o Toves falava agora há pouco, e também uma percepção de um baixo grau de treinamento, né? Acho que uma percepção de que existe uma necessidade maior de treinamento, que dialoga com o que o Josenildo falava agora há pouco. Essa questão já estava presente também no questionário aplicado na Europa e no Norte da África, né? Ou seja, uma ideia de que a maior parte dos jornalistas concordam parcialmente ou totalmente de que os repórteres, especialmente, né, os profissionais, tendem a acompanhar os demais e produzir conteúdos semelhantes. Uma questão também importante para nós na realidade brasileira, nessa percepção de que a pressão econômica e também a pressão governamental influenciam na qualidade do jornalismo. Pode parecer óbvio, mas isso está retratado aí nessa foto, né? Acho que vocês percebem essa tendência maior para a direita, digamos, aqui da tela, ou seja, os jornalistas concordam ou parcialmente, em maioria, ou parcialmente ou totalmente, com o fato de que a pressão econômica e a pressão governamental prejudicam a qualidade, e que a concentração de propriedade também prejudica a qualidade do jornalismo brasileiro, tema que é diferente, se diferencia dos resultados da Europa por razões socioeconômicas, e que também é importante ser observado, e por isso a ressalva que a Renata fazia nos parece relevante, quando a gente compara este dado entre repórteres, essa resposta, né, ao dado entre repórteres e não repórteres, né, ou seja, entre os repórteres que responderam o questionário, há uma percepção ainda maior de que a concentração de propriedade é um fator que prejudica a qualidade. Então, acho que é um achado aqui importante da pesquisa, né? Aqui, uma leve preponderância de concordância com a ideia de que a confiança se dá por meio da transparência, né? Ou seja, quanto mais as pessoas sabem como o trabalho de jornalistas é desenvolvido, em tese, né, mais confiança desenvolverão nas atividades que são desenvolvidas por ele, uma leve concordância, digamos, em comparação aos dados anteriores. Aqui, algo que também nos pareceu relevante, né, a ideia de que a internet tem aumentado a vontade e a prontidão do público de demandar o accountability, na prestação de contas, e também o fato de que a internet tem, de alguma maneira, contribuído para a expansão dos canais de accountability dos jornalistas. Bom, agora algumas respostas um pouco menos preponderantes na concordância e talvez mais próximas a uma percepção que não se diferencia tanto, né, em relação a concordâncias e discordâncias por parte dos profissionais, por um lado, mas por outro que tem aqui uma proporção, um retrato levemente diferenciado entre repórteres e não repórteres, né? Ou seja, para os não repórteres, ou seja, as pessoas que não atuam na produção direta de reportagem, há uma tendência relativamente, nos parece que graficamente maior, né, a discordar de que os jornalistas oferecem ao público o que ele quer em comparação aos repórteres, o que é algo
também acho que natural, até pela própria identidade profissional e pessoal daqueles que atuam nas reportagens mais diretamente. Uma outra questão que a gente incluiu localmente, né, Renata, que nos parece acho que relevante até para esse seminário, se refere à comunicação pública, né? Tema de pesquisa de vários de nós, que já foi também título de um livro organizado, né, sistematizado pelo Torres. Então, perguntamos, né, aos jornalistas se existe um número insuficiente de veículos públicos de comunicação no Brasil, e uma parte significativa das respostas concordam com essa sentença, né, de que isso, de alguma maneira, também acaba por contribuir para a compreensão e a qualidade dos jornalistas. E também incluímos uma pergunta relacionada à pressão dos governantes sobre veículos públicos de comunicação, tema também já de outras pesquisas que a Renoi, né, desenvolveu, e que a gente consegue perceber aqui graficamente, né, ou seja, uma parte bastante majoritária dos profissionais entendem que sim, que essa pressão do poder político ela é ainda mais significativa, ainda mais relevante nos veículos públicos de comunicação. Em relação a códigos de ética, né, há também uma tendência mais absoluta, né, de concordância entre os não repórteres, mas que também se manifesta entre os repórteres, de que deveria haver a divulgação dos códigos de ética que seguem, porque talvez, né, Joselino, esse tema ainda seja muito interno aos profissionais e especialmente acadêmicos da comunicação, não tenha sido ainda um tema disseminado. Em relação à transparência também, né, nesse sentido, há uma expectativa dos repórteres e especialmente dos não repórteres em relação ao modelo de negócio, que dialoga com o que Toves falava sobre a linha editorial, né, também, ou seja, há uma perspectiva de que deveria haver um pouco mais de divulgação, seja da linha editorial, seja, né, de que tipo de negócio é desenvolvido e até de que grupo profissional, empresarial atua. Há aqui uma expectativa e uma percepção favorável, né, ao impacto das linhas editoriais no que é desenvolvido, um pouco maior do que essa distribuição mais igualitária entre ombudsman e ouvidoria, o que nos permite, pelo menos por enquanto, afirmar que talvez haja mais maturidade em relação à percepção da importância das linhas editoriais do que desses canais que ainda são pouco conhecidos e difundidos na realidade brasileira, né, de ouvidoria e ombudsman. Houve também uma percepção de que governo e políticos têm impacto sobre a atuação dos jornalistas, ao que a gente já relatou, e as análises acadêmicas se distribuem aqui um pouco mais de maneira equitativa, né? O que eu acho que também traz um desafio interessante para nós, né? Assim, de demonstrar a relevância das análises acadêmicas para a atuação jornalística no Brasil. Acho que esse é um ponto importante de diálogo, até para a gente fazer aqui uma autocrítica e também desenvolver transparência no nosso próprio trabalho, né? Acho que essa incidência, esse diálogo, não deixa de ser um desafio relevante. Aí a gente incluiu nesse conjunto que a gente vai apresentar a seguir questões também mais específicas da realidade brasileira, quando comparado à realidade europeia, especialmente, né? Ou seja, um alto grau de concentração de propriedade, exemplo dos estudos que têm sido realizados por organizações como Intervozes, Repórteres Sem Fronteiras, também acaba impactando na atuação dos jornalistas no Brasil, e essa percepção se dá aqui majoritariamente também na concordância parcial ou total dos jornalistas, que entendem, né, que a prestação de contas, majoritariamente, é um pré-requisito para a liberdade de imprensa, que os sistemas de regulação podem ser abusados com finalidades políticas. Acho que esse é um outro ruído que a academia pode contribuir a mediar, né, seja da qualidade da regulação, seja também da percepção da necessidade de que essa regulação não caia na tentação de desenvolver censura. Estou quase acabando, tá? Desculpem, especialmente as pessoas que não gostam muito do azul aí, pelo número de slides, mas nessa parte final da apresentação, eu acho que era interessante, né, Renato também concordou, trazer alguns tópicos deste
nessa pergunta que nos pareceu também muito fundante e diretamente ligada, especialmente ao trabalho que o professor Christian desenvolve historicamente entre comunicação e ética, né? Então, essa pergunta mais de ordem moral, por quem você se sente responsável como jornalista, alcançou algumas respostas que nos parecem interessantes, assim, de serem compartilhadas e também, né, Renata, depois de serem comparadas com os outros países. Acho que isso não deixa de ser uma grande inspiração para reflexões posteriores em termos de artigo científico, né, porque trazem alguns dados relevantes, né? Ou seja, minha consciência, como vocês podem observar, foi bastante hegemônico, né? Se a gente compara até com o quadro ao lado que trata do proprietário do veículo de comunicação, né? Então, claro que existem alguns que se sentem responsáveis perante o seu proprietário do veículo de comunicação, mas a minha consciência ainda se sobrepõe à relação de capital e trabalho. Aí há aqui aquela antiga tensão presente entre jornalismo e publicidade, né, conteúdo editorial e conteúdo comercial, ou seja, dá para perceber que a maior parte dos jornalistas entrevistados não se sentem, né, responsáveis diretamente, discordam parcial ou totalmente dessa responsabilidade perante os anunciantes, que é também um dado interessante de pesquisa, por um lado, mas por outro se sentem responsáveis pelos padrões jornalísticos, né? Ou seja, acho que ainda há uma percepção, uma compreensão de que somos uma categoria profissional que tem responsabilidades diferenciadas dos colegas que atuam com conteúdo comercial. Aí há aqui também uma questão de ordem moral, né? Também presente no trabalho que o professor Christians desenvolve desde o seu sobrenome, né, de Christians, aí, que não deixa de ser algo relevante, não é? Estou falando em português, mas essa piada eu já fiz em inglês também com ele, tá? Não é bullying não, assim. Até porque eu sou paulino também, então tem algumas questões aí de ordem, né, religiosa nos nomes das pessoas. Então, aqui o último slide antes de apresentar conclusões. Por quem você se sente responsável como jornalista? Deus teve mais discordâncias totais do que concordâncias totais, né? Claro que não deixa de ser interessante esse gap aí, digamos, das discordâncias intermediárias, né? O que talvez revele também um pouco o momento político sócio-religioso que o país vive. Acho que esse é um ponto também interessante a gente comparar com os outros países, porque essa é uma questão internacional, e com o governo a gente percebe aqui, como vocês veem, né, um pouco menos talvez um pouquinho mais, né, de discordância do que de concordância com essa responsabilização. Então, conclusões preliminares, porque a gente extraiu, e agradeço muitíssimo a Renata pelo trabalho desenvolvido, esses dados anteontem, né, Renata? Assim, então a gente tentou trazer o mais frescos possíveis aqui para esse seminário. O termo, né, accountability, não é muito disseminado no jornalismo brasileiro, a Renata já falou disso, né, até por aquela análise que surgiu na pesquisa. Apesar dos jornalistas considerarem que a concentração de propriedade é um dos maiores problemas do jornalismo, o impacto, acho que até de maneira relacionada, né, a concentração de propriedade é compreendida como um dos problemas, e o impacto do trabalho, da atuação dos proprietários no conteúdo e nos procedimentos acaba sendo muito forte. A gente tem como próximos passos finais, nos próximos dias da pesquisa, entrevistar especialistas em accountability e transparência, e também alguns atores-chave que vão certamente trazer algumas considerações que vamos acrescentar a este estudo, e que estarão aqui no resultado desse trabalho desenvolvido ao longo destes anos, né, e especialmente nos últimos meses com essa pesquisa. Então, com isso, agradeço vocês pela atenção. Muito obrigado. Pessoal, a gente tem algo em torno de, segundo o Ibope, 9 minutos, segundo Vox Populi, 7, com margem de erro de 3 minutos para mais e para menos, para estabelecer um diálogo acerca dos resultados que foram apresentados.
Já temos algumas pessoas já inscritas, então, junto com o microfone, haverá um movimento da câmera, né, em panorâmica, para alcançar vocês com um microfone verde. Muito obrigado, em homenagem, né, ao meu amigo Daniel, que ali está, e a quem agradeço mais uma vez pelo apoio do Núcleo Técnico Audiovisual, pelo apoio. Então, peço que vocês façam a pergunta. Pode ser, por favor, em bloco. Obrigado. Oi, bom dia. Meu nome é Cristiane. Estou com uma dúvida, na verdade eu não sei se chegou a falar antes, porque eu cheguei um pouquinho depois, mas como é que foi o critério para vocês escolherem os 24 jornais? Foi por tiragem? Por que eu pergunto isso? Porque normalmente quando as pessoas falam sobre ombudsman, sempre citam a Folha de São Paulo e esquecem que o jornal Povo em Fortaleza tem ombudsman, e mais do que ombudsman, não sei hoje como é que está, porque eu estive fora, fiquei um pouco sem acompanhar, mas eles têm um conselho de leitores do jornal que se reúne em um período X para discutir o jornal, as matérias, o que o jornal está fazendo ou não, e ainda tem um conselho de leitores por cada editoria. Quer dizer, eles tinham um conselho de leitor para não sei como é que se eles têm ainda hoje esse caderno, existia há uns anos, o caderno de Ciência e Saúde, não sei se existe, porque com a crise dos jornais, pode ser que eles tenham acabado com muitos jornais, muitos cadernos, né, suplementos, mas cada editoria do jornal tinha o seu conselho de leitor. Então o editor se reunia com o conselho de leitor da editoria e depois o próprio jornal tem um conselhão, que eles chamavam, que tinha várias pessoas de várias profissões, era um aspecto muito interessante. Então é até uma sugestão assim, para quem trabalha esse tipo de questão de qualidade, porque é um jornal que se diferenciava muito. O jornal O Povo no Ceará. Só que, claro, o Diário do Nordeste tem uma tiragem maior, é um jornal ligado à Globo, então, enfim. Inclusive, é um dos poucos casos no Brasil em que você tem 2 jornais em que o jornal, que é filiado, né, do grupo da Globo, tem uma concorrência tão pesada. Porque, em geral, o pessoal que é ligado à Rede Globo tem uma tiragem infinitamente maior do que o segundo jornal. E lá a briga é bem feia. É interessante. E outra, só uma curiosidade, como é que eu perguntar se eu posso citar uma linha da pesquisa de vocês, do que eu ouvi agora, na tese, quero só dizer, porque é uma coisa muito interessante sobre os jornalistas, esse termo accountability não está muito disseminado. Para mim é interessante porque, pronto, a tese fala um pouco disso, e uma curiosidade para vocês é que eu fui autorizada a trabalhar os dados de uma pesquisa que o Pedro Zambon, do Observatório da Mídia, acho que é da Universidade Federal do Espírito Santo, se eu não estou enganada, não sei. Ele fez uma pesquisa com os alunos dele, porque ele transformou a disciplina de ética e deontologia num observatório. Ele resolveu criar um observatório de imprensa dentro da disciplina. E ele fez uma pesquisa com os alunos para ver de que forma ter uma disciplina que fosse um observatório era interessante. E uma das perguntas que eu lembro que foi feita, que eu fiquei assim pensando, poxa, como é que os alunos que estão trabalhando com o tema observatório respondem isso, que era a responsabilidade de vários atores em relação ao jornalismo, por exemplo. Então eles disseram, se eu não me engano, a resposta principal era assim, quem tinha mais responsabilidade sobre o jornalismo eram os donos dos veículos, depois os jornalistas, e o público um pouco lá atrás. Porque se você está trabalhando com o observatório, como uma instância de participação e de crítica midiática, como é que o público não tem muita importância nisso tudo? Então são dados assim bem interessantes. Ele não trabalhou esses dados ainda, é bem extensa assim as perguntas, mas eu vou usar umas 4, 5 que ele me autorizou. Meu nome é Jair Faria, sou doutorando aqui da Faculdade de Comunicação, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação. Primeiro, para o Torres, eu fiquei curioso para saber essa iniciativa com leitura crítica dos meios. De repente, se puder, e por que acha que não funcionou? Né? Assim, porque as iniciativas podem funcionar em alguns aspectos e outros não. Né? De repente, o não funcionar, a gente não conseguiu o modelo ideal, talvez. Mas, de repente, a pergunta pode ser: em que aspecto pode ter funcionado também essa iniciativa? Essa tentativa. Porque você falou de uma tentativa da FENAGE em estimular a leitura crítica dos meios. Queria saber mais dessa tentativa e por que a sua opinião é de que não funcionou. Né? Para o Josenildo,
Primeiro que me chamou a atenção a comparação ali do Repórter Brasil com o telejornal, a diferença, né? O Repórter Brasil lá em cima, e achei interessante isso de se analisar. Também fiquei instigado para saber de que forma que a gente pode começar a aplicar esse tipo de sistema para conteúdos não jornalísticos também, né? E, em terceiro lugar, queria saber um pouco de como, se você já tem parcerias com observatórios de imprensa e Renós, se você pudesse falar um pouco como tem funcionado essa cooperação, se já está sendo aplicado dessa forma. E para o Paulino e para a Renata, perguntar sobre o perfil desses jornalistas, das empresas em que eles trabalham, são mais empresas públicas ou mais empresas privadas? Porque me chamou a atenção ali que no DF é grande o número e já me veio à cabeça que é bem provável, ou também pode ser possível, que esses jornalistas sejam da EBC, talvez, tem grande parte do... como é que está... Porque isso também pode influenciar bastante, né? E já complementando, se vocês já analisaram a diferença, né, do que respondem para os veículos públicos e que respondem para os veículos privados. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Não, só uma dúvida que eu tinha esquecido de perguntar, perdão, desculpa. Eu esqueci de fazer uma pergunta. Em relação ao Sindicato dos Jornalistas, se vocês já tentaram fazer alguma parceria, por exemplo, com o Sindicato dos Jornalistas em Portugal, que é um só, não tem vários, eles criaram um programa de mídia literacy, de alfabetização midiática, fizeram uma parceria com o governo, fizeram uma capacitação de vários professores da rede pública em Portugal e agora estão esperando implantar, com vários jornalistas, e estão esperando o governo português acioná-los para que esses jornalistas possam ir para as escolas para fazer essa... Então foi uma parceria bem interessante. Josenildo, a dúvida era assim, o que avalia, ele poderia ser um instrumento também para os próprios observatórios de mídia e imprensa? Senhora Luciana pediu a palavra, por favor. Bom dia. É só um comentário. Quando o Renata mostrou aquele comentário de um dos entrevistados, né? O que é accountability? Não sei. Acredito que a maioria já conhece esses artigos, mas só para lembrar, accountability chegou no Brasil por um artigo da professora Ana Maria Canto, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, em 1990, se me falha a memória, e o título do artigo era Quando poderemos traduzir para o português? E alguns anos depois, eu não lembro quando, o professor José Antônio Gomes Pinho, da Federal da Bahia, ele publicou um artigo já revendo todo o processo de análise e tentativas de entendimento da accountability em várias áreas, principalmente na gestão pública, que é a minha área, mas eu vim por causa do tema mesmo, por causa dela, claro. Então, e ele dizia assim, será que nós já podemos traduzi-lo para o português? E a conclusão do artigo é que não. Ainda não, porque o conceito que se trabalha de accountability é um conceito que nós, para a gente traduzir e explicar direito, a gente tem que usar vários termos em português. Então, talvez seja o caso, eu defendo isso, né, nos meus escritos, que talvez seja o caso da gente assimilar esse conceito, esse nome, e nem se esforçar em traduzir as coisas para a gente poder pesquisar e divulgar mesmo o tema, né? Então é só um adendo, porque eu tinha visto isso aí que ela me mostrou, desculpa. E eu achei muito interessante a reação do sujeito da pesquisa dela. Obrigada. Mais alguém, pessoal? Não, se não, então, pela ordem, acho que Cláudio, você podia iniciar a resposta. Bom, sobre o esforço que a FENAGE e a academia, as universidades fizeram para leitura crítica da mídia, primeiro nós realizamos assim uma série em todo o país de seminários de formação dos jornalistas para levar os princípios e quanto era importante a sociedade ter uma leitura crítica da mídia.
depois desses seminários, nós fomos para fora da FENAGE e da academia, levar para os movimentos sociais. E o caminho seguinte seria ir para as escolas. O que houve uma rejeição bárbara dos governos, independente de partidos, rejeitaram a ideia. Então, o que se tem, assim, que se teve de positivo, foi que alguns professores de escolas até hoje mantêm esse trabalho, mas ele não foi massivo como nós esperávamos, que achávamos que iria mudar a realidade nacional se fosse uma coisa massiva, se as escolas públicas tivessem adotado de os professores poderem colocar a leitura crítica da mídia como uma tarefa natural. Não ocorreu. E agora, conversando com o professor Murilo aqui ontem, dizendo esse desafio é maior ainda, se nós não superamos aquele tão simplório, que para a gente parece uma coisa tão simples. Agora, uma leitura da mídia social, das redes sociais. Pior ainda, ainda mais nesse estágio que o país vive, de ódio. A outra questão eu não tinha conhecimento desse trabalho que está sendo feito em Portugal. Eu tenho contato da Sônia Branco, que é a presidente do Sindicato de Jornalistas. Vou pegar para nós fazer esse contato, que para nós é importante. Obrigado. A amostra dos 24 jornais foram os 24 jornais de maior circulação, os 20 jornais de maior circulação no Brasil. Quando algum estado tinha 3 jornais entre os 20, a gente tirava o terceiro para poder tentar compor uma amostra de 2 jornais por estado no máximo. Então, os 20 primeiros jornais foram selecionados segundo esse critério. E os últimos 4 jornais, porque a pesquisa foi feita por grupos aqui da UNB, de Sergipe, do Tocantins, do Rio Grande do Sul, e acho que esses grupos aí. Então, tirando o Tocantins e Sergipe, todos os outros estados, os grupos que participaram da pesquisa, tinham jornais entre os 20. E a gente entendeu que os jornais Sergipe e Tocantins, por estarem fazendo a pesquisa, poderiam produzir um diagnóstico local. Então, nós decidimos incluir 2 jornais de cada estado para fechar a amostra de 24. Esse foi o critério E o povo entrou. Acho que o povo entrou nos 24. O Conselho de Leitores a gente não incluiu na avaliação, mas pode ser um indicador que, inclusive, a NJ adota no seu programa de autorregulamentação. Só que, assim, o programa de autorregulamentação da NJ, ele é muito pouco efetivo. Teve uma aluna minha que fez uma pesquisa utilizando esses critérios, e agora um outro aluno de TCC vai aplicar os critérios da NJ nos indicadores. Ele já montou o sistema aqui dele, então a descrição do indicador que a NJ colocou lá, ele vai colocar aqui. Ele vai avaliar segundo exatamente os critérios da NJ, para ver qual o resultado. Eu já adianto que o resultado vai ser muito ruim, porque os jornais da NJ não incorporam as boas práticas que a NJ recomenda. É um diagnóstico que a gente já tem, que ele vai demonstrar efetivamente nessa pesquisa. O que avalia, a ideia, a pretensão, é que ele seja usado pela comunidade que tem interesse em usá-lo. Então, tem lá cadastrar grupo de pesquisa, cada um pode cadastrar o seu grupo de pesquisa, pode criar seu próprio formulário, pode pegar formulário dos outros, porque quem cria um formulário pode compartilhar o formulário, pode deixar o formulário público. E aí a ideia é criar uma comunidade de avaliação, né, que as pessoas possam ter no sistema uma referência de um conjunto de avaliações produzidas. E, por exemplo, então nós temos uma experiência dentro dessa pesquisa que vários grupos utilizaram, então nós compartilhamos, o grupo da UNB, a Ébida, o Lucas, na Fivale, o Alisson, e outros grupos utilizaram. Foi uma experiência, a Bibiana Garrido, lá na Unesp com o Danilo, e foi muito interessante e desafiadora a experiência, porque o grupo trabalhando de forma articulada,
né, e tentando entrar em acordo sobre o entendimento sobre os parâmetros, que é um grande desafio. Então, o sistema permite que eu crie uma pesquisa e eu compartilhe a pesquisa com os grupos, de modo que a gente possa trabalhar articuladamente com uma pesquisa. O desafio aí não é nem tanto do sistema, é humano, de entrar em acordo sobre os indicadores e como avaliar os indicadores. Inclusive, Bibiana, nos resultados que acho que o Danilo vai apresentar aqui daqui a pouco, fez uma análise comparativa usando o sistema de jornais britânicos e jornais brasileiros. Um trabalho muito interessante que o Danilo vai trazer os resultados aqui, que eu tive a oportunidade e o prazer de participar da banca dela. E é muito interessante ver o resultado do trabalho dela. Ela valeu 42, então a amostra é grande, você vê e o Danilo vai trazer, não vou entregar o resultado, deixar que o Danilo fale, né? Enfim, então, as questões do Jairo, Repórter Brasil e Telejornal. É muito interessante, de fato, assim. O Telejornal é um jornal público da emissora pública portuguesa, RTP, acho que o mais representativo, né? E o Repórter Brasil é o repórter aqui da nossa empresa Brasil de Comunicação. Esses veículos, eles são avaliados, depois são remetidos às organizações, porque a avaliação não se concentra só no produto. Tem o produto como ponto de partida, mas invariavelmente ele vai chegar na organização. Então, de cabeça, eu lembro duas diferenças entre o Repórter Brasil e o Telejornal. Primeiro, o Código de Ética. A EBC diz claramente no seu manual: seguimos o Código de Ética dos jornalistas brasileiros. Então, isso eu considerei como informação clara no indicador do Código de Ética, porque ela determina qual o Código de Ética ela segue. O telejornal... Como existência, porque inclusive acesso foi mal avaliado, porque ele não oferece o link. Diz e não tem o link. E como efetividade, não teve nenhum caso julgado pela EBC com base no Código de Ética dos jornalistas sobre cumprimento ou não cumprimento. Por efetividade deveria ter isso. Olha, no ano passado recebemos 3 denúncias segundo o Código de Ética, essas denúncias foram avaliadas, foram julgadas, e o resultado foi esse, não sentado, culpado, por aí vai. Efetividade, a gente pediria isso, né? Então, a EBC ganhou porque ela diz claramente isso, o ponto em existência. O telejornal RTP não tem um Código de Ética, e nem menciona que tem. Tem um Código de Ética corporativo, que faz alguma menção a jornalismo, atividade jornalística, mas é empresarial. Envolve todas as áreas. E isso ele foi considerado parcialmente, porque o foco dele não é o foco jornalístico. E o nosso foco era o foco jornalístico. Um outro item que a EBC foi mal pontuada, que a RTP foi mal pontuada, o Telejornal mal pontuado, e a Agência Brasil bem pontuada, foi no projeto editorial. Considerei o manual de jornalismo da EBC com um projeto editorial ali, foi bem pontuado, tanto em conteúdo quanto em existência especificamente. Foi mal pontuado em acesso, porque você só acessa o manual de jornalismo da EBC pelo Google, você não consegue, né? E a RTP tem um documento que deveria estar obrigatoriamente por lei disponível, que é o Estatuto Editorial. A lei portuguesa determina que todo veículo jornalístico tem que ter o seu Estatuto Editorial e seu Estatuto Editorial disponível. Eu não encontrei o Estatuto Editorial da RTP no jornalismo, nem o do Jornal das 8. Os dois telejornais, no site lá do telejornal e mesmo no site da RTP, eu não localizei o Estatuto Editorial. Isso, portanto, não contabilizou a pontuação para eles, porque eu não tive acesso ao documento. Para eu pontuar em acesso, eu teria que ter acesso ao documento e uma referência concreta a ele, e não encontrei, e ele caiu. Agora, curioso, por que a EBC é bem pontuada? E outros dados que eu já fiz também, a EBC é bem pontuada. Porque a EBC é uma empresa recente que teve o cuidado na sua criação de incorporar vários instrumentos de accountability e responsabilidade editorial. Se eles foram bem implementados e reflexos no conteúdo, é outra história. Mas em termos de credenciais, ela tem um nível bastante satisfatório. A EBC tem um programa de pesquisa aplicada em inovação, né, muito interessante, mas se saiu do papel, é uma outra história, e agora eu acho que a própria EBC vai sair do papel, né? Não vai nem existir mais o cenário, mas enfim. Eu esqueci o segundo ponto que você falou. Conteúdos não jornalísticos. Sim, não, é possível. Publicidade, alguma coisa, é possível configurar o sistema.
o sistema ele tem essa flexibilidade. Você define o que você quer avaliar. Novelas, por exemplo. Quer avaliar novelas, pode avaliar. Portagem de transparência. Você define características, ele não é adequado para avaliar notícias. Mas estruturas mais fixas, ele é adequado para avaliar isso. Notícia não é uma melhor ferramenta. Nós temos um outro sistema, se for muito interessado, né, nós vamos aí competir com o Google daqui a pouco, mas enfim, que avalia conteúdo, mas o que avalia não. E parcerias com o sistema, sim, a Renoi utilizou, a Bibiana utilizou, e o sistema está aberto. A gente quer implementar melhorias para poder tornar isso mais fácil. Infelizmente, nós submetemos ao edital universal, o projeto não foi contemplado, foi aprovado no grupo da Renoi, mas ele não entrou na faixa de prioridade. Nós tivemos uma nota 9.2, final, abaixo da média dada pelos avaliadores, um avaliador de 9.8, outro avaliador de 9.5, e a avaliação final baixou para 9.2, estou pensando até talvez em recurso, mas assim, infelizmente nós não fomos contemplados e a gente tem que ver se tem outras fontes de financiamento para poder tentar desenvolver o sistema, torná-lo mais amigável e mais passível de utilização pela comunidade. Respondendo a sua pergunta sobre a amostra do DF, eu não vou saber te responder se numericamente são mais veículos públicos do que privados, mas a gente tem uma diversidade muito grande no DF. Então, tipo, tem gente da Agência Brasil, tem gente do Jornal do Congresso, do Senado, mas também tem gente do Poder 360, do Metrópolis, tem gente do Estadão, né? Aqui, assim como tem gente do Estadão em São Paulo. Então a gente conseguiu fazer uma grande diversidade e tudo mais, e a gente ainda não fez essa análise aprofundada sobre a diferenciação que a gente fez entre repórteres e não repórteres para o público e para o privado, mas é um dos próximos passos. Então, quando sair do forno os artigos prontos, provavelmente isso vai ter incluso. De qualquer forma, houve uma preocupação de buscar uma amostra representativa, especialmente de veículos escritos, né? Então, a gente priorizou agências e priorizou jornais impressos como referência inicial, para depois, nesse consórcio para a pesquisa global, aí sim, incluir rádio, TV, como plataformas, né, de atuação dos jornalistas sendo entrevistados. Agora, quanto à questão da crise, você entendeu aqui a mensagem semiótica, né, que a gente colocou na tela até para você copiar. Eu acho que não há, né, Renato, a gente não combinou antes, mas acho que não há problema, né, pelo menos, de compartilhar esse trecho, porque eu acho que ele é bem representativo dos desafios que a gente tem e que a professora Luciana também fez menção agora há pouco, né, de traduzir ou não, explicar ou não, estimular ou não uma reflexão acerca do conceito. E em relação à alfabetização midiática, literacia midiática, a gente está com um projeto iniciado nesse ano, né? Temos aqui Luana, Lucas e outros colegas que participam dessa iniciativa, Fernando Molina, de não só fazer uma reflexão acerca do conceito, como também colocá-lo em prática em ações no Brasil e também em Washington, diante de uma parceria que a gente estabeleceu. Recentemente a gente até recebeu aqui uma especialista do projeto News Literacy, né, que estava no computador da Luma, se puder, está ainda aí, se puder depois... o computador não veio, não, tinha um adesivo se vocês quiserem, puderem olhar depois, Luma também participa com a Laura dessa proposta, que é bem, acho que importante e cada vez mais necessária. Bom, gente, acho que tínhamos muitas outras coisas para comentar dessa mesma, mas como a gente já tem uma próxima na sequência, que inclui uma conexão remota, queria agradecer mais uma vez Renata, Torres, Josenildo e também o Ricardo, né, pelas contribuições, com a salva de palmas, por favor. E a gente faz um intervalo de 5 minutos e daqui a pouco a gente tem a próxima mesa para discutir o futuro da accountability no Brasil e fora do nosso país. Obrigado.